Fala pessoal, meu nome é Rafael, eu sou da oficina Ninja Custom Cars. Hoje eu vou mostrar todos os vazamentos dos motores Honda de 92 a 2000 e como resolver cada um deles. Bom, esses motores Hondas são comuns nos Hondas de primeira geração que chegaram aqui no Brasil. São duas gerações, uma de 92 a 95 e a mais comum dos primeiros que é de 96 a 2000. Basicamente, todos esses motores eles são 1.6, 16 válvulas, tendo umas variações, uns têm VTEC, outros não, alguns têm comando simples, outros têm comando duplo, mas basicamente os motores têm a mesma configuração. Como exemplo, vamos começar com esse motor num Honda Civic 96, tá? Essa aí é a segunda geração que veio no Brasil, e no caso esse é 1.6, 16 válvulas com VTEC, conhecido como D16Y8. Uma dica importante, não só nos motores Hondas, mas em todos os motores, quando você vai buscar por vazamento, é você começar de cima para baixo. Porque você imagina, você começa a ver um vazamento lá na parte de baixo do motor, mas esse vazamento pode ser proveniente de uma coisa lá de cima, que está escorrendo e pingando lá embaixo. Vamos iniciar aqui pela tampa de válvula. É muito comum a gente ver vazamento na tampa de válvula. Nós temos 3 lugares na tampa de válvula que pode vazar. Primeiro é a junta da tampa de válvula. Então assim, quando ela já está muito velha e ressecada ou de uma marca de má qualidade, ela acaba vazando por aqui. Então, se você olhar aqui no cabeçote, você vai ver ele bem babado. Continuando aqui na tampa de válvula, nós temos os parafusos que prendem a tampa de válvula. Debaixo de cada parafuso tem um retentor e esse retentor acaba ressecando e vazando. Esse é um vazamento não muito problemático, tá? É mais visual do que problemático, mas você percebe aqui um babado em volta dos parafusos e dos retentores. Para finalizar aqui a tampa de válvula, nós temos internamente 4 retentores de vela, tá? Para você descobrir se esse retentor está vazando, assim que você tirar o cabo de vela, ele vai estar completamente babado de óleo. E aí você sabe que o vazamento está vindo desse retentor. E isso também você pode ver o carro falhando um pouco, porque esse óleo ele vai descer por essa galeria, por esse tubo, e vai ficar na parte de cima da vela. E onde tem o conector do cabo de vela. Se entrar óleo ali, pode atrapalhar na ignição das velas. Bom, uma característica desses motores Hondas até 2000 é que eles usam distribuidor, então ele não tem bobina individual. E esse é um problema crônico nos Hondas, é vazamento no distribuidor. Para você descobrir se seu distribuidor está vazando, a parte de cima do câmbio aqui, ele fica totalmente babado de óleo. O distribuidor ele é responsável por dar a ignição nas velas e ele acaba vazando, porque dentro dele, eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver, ele tem um anel de vedação, conhecido em inglês como O-ring, tá? Então essa parte aqui, ele faz vazar da parte de dentro do cabeçote para baixo e internamente no distribuidor nós temos um retentor e ele também com o tempo ele fica ressecado, cria folgas e vaza óleo para dentro do distribuidor. Então esse vazamento no distribuidor, se está para fora do câmbio, é o O-ring e se está por dentro do distribuidor, é o retentor. Um indício que o óleo está vazando para dentro do distribuidor pelo retentor é o carro começa a falhar, porque aqui dentro do distribuidor a gente tem o módulo de ignição, a bobina, todos os ímãs, então se entrar óleo, você sente um pouco umas falhas de ignição. Uma diferença básica em todos os motores Hondas mais antigos são motores sem VTEC e motores com VTEC. A válvula VTEC ela é responsável por variar a configuração do comando. Então, numa certa rotação, você muda a abertura de válvula, às vezes de admissão, às vezes de admissão e escape, dependendo do motor. Os Honda Civics que têm VTEC, eles são os EX ou EXS, ou seja, são os mais completos, além do VTI.
Essa válvula ela é presa no cabeçote e entre ela e o cabeçote existe uma juntinha. Essa juntinha geralmente vaza. Essa aqui é a válvula do VTEC. Isso aqui varia de motor para motor a posição, mas basicamente ela fica aqui ou na lateral. Para você descobrir se está vazando, você passa o dedo aqui embaixo. Se tiver com óleo, ela está vazando. E aqui internamente ela é dividida em duas partes e ela tem um anelzinho que também pode ser que vaze. Bom, terminada a parte superior, nós vamos agora falar sobre a parte de trás do bloco. Como vocês podem ver, é muito difícil o acesso tanto visual quanto manualmente. Então, aproveitando, eu tenho um motor fora do carro aqui e vai ser mais fácil a gente visualizar esses problemas. Essa aqui é a parte de trás do bloco do motor Honda. Como vocês podem ver, ele é muito simples. Ele tem um cano d'água aqui, de arrefecimento, filtro de óleo e alguns sensores. Existe um problema aqui na instalação do filtro de óleo. Isso não é um problema só do Honda, tá? Isso é para todos os carros. Pode parecer uma coisa meio banal a instalação do filtro de óleo, mas existem procedimentos básicos em que você molha a borrachinha de vedação, o torque, aperto, e isso pode interferir e pode ter vazamento. Ele vai ficar babado aqui, mas não confunda, pode ser proveniente da troca do filtro. Aqui atrás do bloco, nós temos um ou dois sensores, dependendo do motor Honda. Um deles, que existem em todos, que é um padrão, é o sensor de pressão de óleo. E o outro é o sensor de detonação, que saiu só em alguns motores. Os dois sensores, eles são muito parecidos com esse aqui. No caso, esse aqui é o sensor de pressão de óleo e esse carro não tem um sensor de detonação, mas eles são muito parecidos. Um problema que acontece aqui é que é uma rosquinha muito fina. Então, às vezes, a pessoa aperta muito forte e ele pode ter um trinco aqui no seu bloco. Esse já é um problema um pouquinho mais sério, porque se você trincar ou espanar a rosca, você vai ter que ir num torneiro e vai ter que refazer essa rosca. Geralmente, em alguns motores que tem o sensor de detonação, ele fica aqui na parte de cima, bem próximo do coletor de admissão. Agora eu vou mostrar os vazamentos tão comuns quanto os que a gente mostrou, só que muito mais difíceis de resolver, pois eles exigem uma mão de obra para retirar câmbio, retirar parte de correia dentada e etc. Esse motor na bancada, ele está na mesma posição do motor do Honda lá de trás, para a gente ter a noção de onde vêm os vazamentos e a localização das partes no carro. Essa lateral aqui, ela é o lado do motorista, que é onde fica o sistema da correia dentada. Como exemplo, eu já retirei uma capa plástica para a gente ter essa visão interna aqui da lateral do bloco e do cabeçote, tá? Essa aqui é a polia tripla. A polia tripla é onde ficam as correias de ar-condicionado, de direção e do alternador, tá? Eu vou retirar ela para a gente ter visão do que acontece lá atrás. Esse é o sistema da correia dentada, tá? Ele é responsável por sincronizar a parte do virabrequim, onde estão as bielas e os pistões, e o comando de válvula, onde tem a abertura e fechamento das válvulas de admissão e de escape. Essa correia ela tem um número certo de dentes e ela passa pela bomba de óleo, pelo esticador dessa correia, a bomba de água e a polia, onde está o comando. Nessa lateral do motor, nós temos 3 locais onde podem ter o vazamento de óleo, tá? Começando de cima para baixo, aqui na parte de cima, onde tem o comando e a polia, existe o retentor da polia do comando, tá? Quando ele está vazando, ele começa a fazer um filamento de óleo aqui por dentro. Então, só retirando a capa, você consegue visualizar. Na bomba de óleo, existem 2 locais onde pode vazar. Tá? O primeiro é atrás da polia aqui do virabrequim, ela tem um retentor. Então se chama retentor do virabrequim lado bomba. Ele também pode vazar. Continuando na bomba de óleo, nós temos um O-ring aqui interno, que é exatamente onde passa a pressão de óleo. E ele também pode vazar. Você vai verificar esse vazamento, principalmente no chão, onde tiver estacionado o carro, que ele vaza bem embaixo da polia tripla, tá? Porque se ele vier lá de cima, ele vai escorrer e pingar ali.
Se vazar daqui, ele também vai escorrer e pingar bem aqui na lateral do seu cárter. Esses vazamentos na lateral do bloco, você vai reparar nessa linha aqui do carro, bem na frente do motorista, vai estar pingando óleo ali. Tá? Então ela escorre inteiro por um dos dois retentores ou do O-ring e pinga bem nessa região aqui. Olhando o motor aqui, esse aqui é o lado onde fica o câmbio, tá? Então o virabrequim passa por todo o bloco e vem até esse lado. Nós temos um câmbio do carro e os semi-eixos. Nesse caso ele é um câmbio manual, então ele tem um volante do motor. Eu vou retirar o volante para mostrar o retentor atrás dele. Vocês podem verificar aqui atrás que ele tem um retentor um pouco maior. Esse carro, no caso, já foi feito um serviço de má qualidade e ele colocou cola em tudo para sanar um problema que deveria ser resolvido com uma peça de qualidade ou um serviço de qualidade. Tá? Esse retentor também vaza, então ele começa a vazar bem na junção entre o motor e o câmbio. Esse vazamento você vai verificar nessa linha do carro, quase no meio, entre o bloco e o câmbio. Cuidado, nesse lugar, não se esqueça que também pode ser proveniente de um vazamento lá de cima, como do distribuidor, que está escorrendo e cai no chão, tá? Mas quando você não tem vazamento superior e está vazando nesse retentor, bem embaixo do bloco vai estar vazando na caixa seca. Só fica atento para não ser um vazamento do câmbio e você está confundindo o fluido do câmbio com o óleo do motor. Os óleos e fluidos, quando estão velhos, eles ficam escuros, então é muito comum você confundir um com o outro. Bom, e agora chegamos no famoso cárter de óleo. Um problema do cárter é a junta do cárter, tá? Ela é uma junta grande que dá toda a volta no bloco e ela acaba vazando por N motivos. Cárter amassado. Às vezes você bate ele amassa. 2, outro problema, aperto errado. A pessoa tende a apertar muito forte quando está vazando. Só que, primeiro, o risco de apertar muito forte num bloco de alumínio, mas esse é um outro assunto, e a tampa do cárter, ela acaba amassando. Então, se você apertar, você acaba ondulando ela. O pessoal mais antigo que mexia em Opala sabe disso, da tampa de válvula, acontece esse mesmo problema. Além disso, a junta é de má qualidade ou a junta velha, assim como qualquer outra vedação do motor. Fique atento na parte do cárter, pois é lá que recebe todo o óleo, como a gente falou no começo do vídeo, sobre o óleo vir lá de cima para baixo. Então, é muito comum o óleo vazar inteiro e ele ficar depositado bem aqui nessa parte. Então, uma forma de você se enganar de onde está vindo o óleo é um óleo cair aqui na junta, correr pela junta, dependendo da posição do carro e inclinação, e pingar em outro lugar. Veja bem o caminho que o óleo está percorrendo. Esse aqui é um bujão de dreno do cárter, tá? Entre ele e o cárter existe um anel de vedação, ou de alumínio ou de cobre. Esse anel, ele tem uma característica em que, quando você faz o aperto, ele amassa, e aí ele faz a vedação. Um grande problema que isso aí ocorre em todos os lugares. O pessoal abre e fecha e não troca um negocinho barato desse aqui. Então ela começa a ficar dessa maneira, isso aqui é um extremo, né, que ele nunca trocou, e ele acaba tendo um vazamento por esse lugar. Esse é um problema muito fácil de perceber, não só pela posição, mas porque ele fica bem pontual. Então você passa a mão, você vê o óleo saindo pela rosca. Os motores Honda das primeiras gerações dos Civics que vieram para o Brasil têm a característica que 99% dos que estão por aí rodando são comandos simples. Mas existe uma variação de motor nesses carros que são encontradas no Civics VTI, no CRX com motor de VTI e alguns outros modelos. Como exemplo, eu vou mostrar esse carro, que ele é um coupé, que não saiu com esse motor, mas ele foi feito um swap para o motor de VTI, no caso um B16. Então, são motores com 1.6 litros e 16 válvulas, porém, com comando duplo no cabeçote. Ele tem um comando para admissão e um comando para o escape. A diferença nos vazamentos, começando pela tampa de válvula, é que
Essa tampa, ela não é presa por parafusos. Elas usam o mesmo sistema de retentor, com outras medidas, obviamente, mas, diferente de ser um parafuso, ele é um prisioneiro. No caso dos comandos simples, a válvula do VTEC fica aqui na parte de trás do cabeçote. Já no caso dos B16 DOHC, ela fica aqui do lado, ao lado do distribuidor. A diferença entre esse motor e o motor D16, por ter um comando duplo, ele tem duas polias dos comandos, uma do escape e uma da admissão. Nesse caso, temos dois locais para vazar. Eu sempre recomendo, nessa manutenção de vazamentos, tanto nas juntas quanto nos retentores, a utilização de peças originais, tanto pela sua qualidade ou a durabilidade. Mas claro, tem muita peça que o valor é excessivo, principalmente que a gente está falando aqui do Brasil, tá? Mas existem certas peças que eu altamente recomendo a utilização de peças originais, principalmente nesses vazamentos que são internos e escondidos, que exigem muita mão de obra. Porque se você usar uma peça paralela que você vai correr o risco de vazar, você pode perder toda a mão de obra e todo o custo de mão de obra para resolver novamente. Esse vídeo é focado em vazamentos de óleo. Eu não entrei na questão de junta de cabeçote, então misturar água no óleo, óleo na água. Bom, como eu disse, meu nome é Rafael, eu sou do canal da Ninja Custom Cars. Esse é um canal no YouTube focado em tutoriais, focado em você que quer aprender a pôr a mão na massa e mexer no seu carro em casa. Tem muito material dos Hondinhas antigos e também de outros carros que vão aparecendo. Aqui está o contato tanto do meu canal quanto do Instagram para você acompanhar o meu trabalho. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.